O sol da manhã se derramava pela janela da cobertura luxuosa, iluminando o rosto pensativo de Ricardo Montenegro. Aos 35 anos, o proprietário da rede de fast food de Delícias Express tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas algo o incomodava. Ricardo pegou seu tablet e olhou os últimos relatórios. As vendas iam bem, mas os clientes não pareciam satisfeitos. Ele franziu a testa, preocupado. Os números não mostravam tudo o que estava acontecendo. Tem que haver um jeito de entender o que está acontecendo nas lojas, murmurou para si mesmo, passando a mão pelos cabelos loiros bem cortados. Foi então que a ideia o atingiu. E se ele pudesse ver o funcionamento por dentro, não como chefe, mas como um funcionário comum? Animado com a perspectiva, Ricardo começou a planejar. Precisaria de um disfarce convincente, uma nova identidade. Ele sorriu ao pensar no desafio. Carlos Santos disse em voz alta, testando o nome. Um cara comum, procurando trabalho. Nos dias que se seguiram, Ricardo preparou seu disfarce com o mesmo cuidado que dedicava aos negócios. Roupas simples, um corte de cabelo diferente, e decidiu deixar sua barba e bigode crescerem um pouco mais, dando-lhe um visual mais descontraído. Olhando-se no espelho, mal reconhecia o homem que o encarava de volta. Seus cabelos loiros, normalmente bem arrumados, agora estavam levemente bagunçados. A barba por fazer e o bigode mais cheio completavam a transformação. Não era mais Ricardo Montenegro, o magnata dos negócios. Era Carlos Santos, um homem comum em busca de um emprego. Ricardo passou a mão pelo rosto, sentindo a textura da barba. Bem, isso vai levar um tempo para me acostumar, murmurou para si mesmo. Ele nunca tinha deixado a barba crescer tanto antes, sempre preferindo um visual mais polido para suas reuniões de negócios. Agora pensou, ajustando sua camisa simples, é hora de ver como o Delícias Express realmente funciona. Com um último olhar no espelho, Ricardo, agora Carlos, pegou suas coisas e saiu de seu apartamento luxuoso. Estava pronto para mergulhar em um mundo completamente diferente do seu. Um mundo de chapéus de uniforme, cardápios iluminados e o cheiro constante de batatas fritas. O que ele não sabia era que esta aventura não apenas mudaria sua visão sobre seus negócios, mas também sobre a vida e o amor. O despertador tocou, ecoando pelo pequeno apartamento de um cômodo. Júlia Oliveira, 24 anos, abriu os olhos relutantemente. Ao seu lado, sua mãe já estava de pé, preparando um café simples na pequena cozinha improvisada. Bom dia, filha, disse a senhora Oliveira com um sorriso cansado. Dormiu bem? Júlia se espreguiçou, seus cabelos ruivos no estilo long bob espalhados no travesseiro. Mais ou menos, mãe. Sonhei que estava nadando em milkshake de chocolate. As duas riram. Depois de 4 anos trabalhando no Delícias Express, os sonhos de Júlia frequentemente tinham sabor de fast food. Levantando-se, Júlia começou sua rotina matinal. O espaço era apertado, mas elas haviam aprendido a dançar essa dança diária sem esbarrar uma na outra. Enquanto se arrumava, Júlia olhou pela única janela do apartamento. Lá fora, a cidade já pulsava com vida. Queria poder dar um lugar melhor para a gente morar, mãe, Júlia disse baixinho, ajeitando seu uniforme. A senhora Oliveira se aproximou, dando um beijo carinhoso na testa da filha. Você já faz tanto, meu amor. Um dia de cada vez, lembra? Júlia assentiu, pegando sua bolsa. Com um último abraço em sua mãe, ela saiu para enfrentar mais um dia. A viagem de ônibus até o shopping era sempre uma aventura. Espremida entre outros passageiros, Júlia aproveitava para ler algumas páginas do livro que sempre carregava consigo. Era sua pequena fuga da realidade. Chegando ao shopping, Júlia sentiu o ar-condicionado gelado e o burburinho familiar dos lojistas se preparando para mais um dia. Ela caminhou até o Delícias Express, cumprimentando alguns colegas de outras lojas no caminho. Mais um dia, mais uma chance de fazer a diferença, pensou, colocando seu melhor sorriso ao entrar na loja.
Mal sabia ela que este dia seria diferente de todos os outros. O burburinho do shopping estava no auge quando Ricardo, agora completamente transformado em Carlos, se aproximou do balcão do Delícias Express. Seu coração batia um pouco mais rápido do que o normal, era estranho sentir-se nervoso em sua própria empresa. Oi, eu sou Carlos Santos. É o meu primeiro dia hoje, disse ele, tentando soar o mais natural possível. Foi quando ele a viu pela primeira vez. Júlia se virou do caixa, seus cabelos ruivos emoldurando um rosto com um sorriso acolhedor. Ah, o novato! Bem-vindo, Carlos. Eu sou Júlia, vou te mostrar como as coisas funcionam por aqui. Ricardo sentiu algo inesperado, um leve frio na barriga. Ele afastou a sensação, lembrando-se de seu propósito ali. Júlia começou o tour pela loja, explicando cada função com paciência e entusiasmo. Aqui é onde preparamos os sanduíches. Lembra bem a ordem dos ingredientes, os clientes percebem quando algo está fora do lugar. Ricardo observava atentamente, impressionado com o conhecimento detalhado de Júlia sobre cada aspecto do trabalho. Ela falava com orgulho genuíno, algo que ele não esperava ver. E aqui é o caixa. Parece complicado no começo, mas você pega o jeito rápido. Júlia sorriu, seus olhos brilhando. Alguma pergunta? Ricardo, ou melhor, Carlos, pigarreou. Acho que tenho muitas. Não sabia que tinha tanta coisa para aprender num fast food. Júlia riu, um som que inexplicavelmente aqueceu o coração de Ricardo. Não se preocupe, todo mundo se sente assim no começo. Vou ficar de olho em você hoje, qualquer coisa é só me chamar. O resto do dia passou num borrão de atividade. Ricardo se viu lutando com a máquina de refrigerantes, confundindo pedidos e quase derrubando uma bandeja cheia. Cada vez que cometia um erro, Júlia estava lá, paciente e encorajadora. Ei, não se preocupe, ela disse após ele ter confundido mais um pedido. No meu primeiro dia, derramei um milkshake inteiro em um cliente. Acredite, você está se saindo muito melhor. Ricardo não pôde deixar de rir. Era estranho, mas pela primeira vez em anos, ele se sentia normal. Não era o chefe, o CEO, o homem que todos queriam impressionar. Era apenas Carlos, um novato atrapalhado tentando aprender o trabalho. Ao final do expediente, Ricardo estava exausto, mas estranhamente satisfeito. Enquanto tirava o uniforme no pequeno vestiário dos funcionários, ele ouviu a voz de Júlia. Ei, Carlos! Bom trabalho hoje. Amanhã vai ser mais fácil, você vai ver. Ele se virou para agradecer e viu Júlia sorrindo para ele, seus olhos cansados mas ainda calorosos. Naquele momento, Ricardo percebeu que sua pequena aventura disfarçada poderia ser mais complicada do que ele imaginava. Não apenas pela complexidade do trabalho, mas pelos sentimentos inesperados que começavam a surgir. Obrigado, Júlia, ele respondeu, retribuindo o sorriso. Até amanhã. Enquanto caminhava para fora do shopping, Ricardo se pegou ansioso pelo próximo dia de trabalho. Uma sensação que ele não sentia há muito tempo. Os dias seguintes trouxeram uma rotina que Ricardo nunca imaginara vivenciar. Acordar cedo, pegar ônibus lotados, e entrar no shopping não como dono poderoso, mas como mais um funcionário ansioso para bater o ponto. Na loja, Carlos começava a pegar o jeito das coisas. Suas mãos, antes habituadas apenas a assinar documentos e apertar mãos em reuniões, agora se moviam com crescente agilidade entre hambúrgueres e batatas fritas. Júlia observava seu progresso com um sorriso orgulhoso. Você está pegando o jeito rápido, Carlos, ela comentou um dia, enquanto trabalhavam lado a lado na montagem de sanduíches. Ricardo sentiu um calor no peito com um elogio. Tenho uma boa professora, respondeu, surpreendendo-se com a sinceridade em sua voz. Foi durante um turno particularmente movimentado que Ricardo realmente entendeu o desafio do trabalho. A fila de clientes parecia interminável, cada um mais apressado e irritado que o anterior. 2 combos número 3, um sem picles,
Outro com bacon extra, gritou Júlia do caixa. Ricardo se moveu rapidamente, montando os sanduíches. Quando estava prestes a fechar o segundo, percebeu seu erro, havia colocado picles em ambos. Droga, murmurou, sentindo o suor escorrer pela testa. Júlia apareceu ao seu lado como por mágica. Tudo bem, acontece. Vamos refazer juntos. Com uma eficiência que o impressionou, Júlia desmontou o sanduíche errado e o refez em segundos. Pronto. Agora, respira fundo e continua. Você está indo bem. O toque suave de sua mão no ombro de Ricardo durou apenas um instante, mas foi o suficiente para acalmá-lo. Ele assentiu, grato, e voltou ao trabalho com renovada determinação. Ao final do turno, exaustos mas satisfeitos, a equipe se reuniu para uma rápida conversa antes de irem embora. Pessoal, vocês arrasaram hoje, disse o gerente do turno. Especialmente você, Carlos. Está se adaptando bem. Ricardo sentiu uma onda de orgulho que não experimentava desde seus primeiros dias como empresário. Era diferente, mas genuíno. Enquanto guardavam suas coisas no vestiário, Júlia se aproximou de Ricardo. Ei, Carlos, alguns de nós vamos tomar um café ali na praça de alimentação antes de ir embora. Quer vir? Ricardo hesitou por um momento. Parte dele sabia que deveria manter distância, que quanto mais próximo ficasse dos funcionários, mais difícil seria manter seu disfarce. Mas outra parte, uma parte que estava crescendo a cada dia, queria conhecer mais sobre Júlia e os outros. Claro, ele respondeu, surpreendendo a si mesmo. Adoraria. Enquanto caminhavam juntos para fora da loja, Ricardo percebeu que estava sorrindo. Não o sorriso ensaiado que usava em reuniões de negócios, mas um sorriso genuíno, despreocupado. Pela primeira vez em anos, ele não era Ricardo Montenegro, o CEO milionário. Era apenas Carlos, um cara normal, saindo com os colegas após um longo dia de trabalho. E, surpreendentemente, ele estava gostando muito mais dessa versão de si mesmo. A praça de alimentação do shopping fervilhava com a energia do final do expediente. Ricardo, ainda no papel de Carlos, seguiu Júlia e alguns colegas até uma mesa no canto. O cheiro de café recém-passado pairava no ar, misturando-se com o burburinho das conversas ao redor. Então, Carlos, começou Mariana, uma das atendentes mais antigas. Como está sendo sua primeira semana no mundo do fast food? Ricardo sorriu, sentindo-se estranhamente à vontade. Honestamente, muito mais desafiador do que eu esperava. Não fazia ideia de quanto trabalho é necessário para manter tudo funcionando. Júlia riu, seus olhos brilhando com diversão. Bem-vindo ao clube. A maioria das pessoas acha que é só apertar alguns botões e voi lá, comida pronta. Ei, lembram do meu primeiro dia? Pedro, o cozinheiro, entrou na conversa. Quase incendiei a cozinha tentando fazer batatas fritas. As risadas ecoaram pela mesa, e Ricardo se viu rindo junto, genuinamente divertido com as histórias. À medida que a conversa fluía, Ricardo observava Júlia. Ela parecia brilhar, seu sorriso fácil iluminando seu rosto cansado. Ele notou como ela sempre tinha uma palavra gentil para cada colega, como seu olhar se suavizava quando alguém mencionava problemas pessoais. E você, Júlia? Ricardo se pegou perguntando. Como veio parar no Delícias Express? Por um momento, o sorriso de Júlia vacilou, e Ricardo temeu ter tocado em um assunto delicado. Ah, é uma longa história, ela respondeu, brincando com um copo de café. Comecei aqui para ajudar em casa, sabe? Minha mãe, bem, ela precisa de mim. E acabei gostando. Não é o trabalho dos sonhos, mas os clientes, os colegas, faz valer a pena, sabe? Ricardo sentiu uma pontada no peito. Ali estava ele, um milionário disfarçado, sentado ao lado de pessoas que lutavam diariamente para sobreviver, para cuidar de suas famílias. A realidade de suas vidas o atingiu com força total. E você, Carlos?
A voz de Júlia o trouxe de volta ao presente. O que te trouxe para cá? Ricardo hesitou, consciente dos olhares curiosos à sua volta. Eu estava precisando de uma mudança. Queria experimentar algo diferente, entender melhor como as coisas realmente funcionam. Não era exatamente uma mentira, percebeu. Júlia o estudou por um momento, seus olhos verdes parecendo ver além da superfície. Bem, espero que esteja encontrando o que procura. O grupo continuou conversando, compartilhando histórias e risos. Ricardo se surpreendeu com o quanto estava aprendendo, não apenas sobre o trabalho, mas sobre as pessoas. Suas lutas, seus sonhos, suas pequenas vitórias diárias. Quando finalmente se despediram, o céu lá fora já estava escuro. Ricardo observou Júlia se afastar em direção ao ponto de ônibus, uma figura solitária na noite. Até amanhã, Carlos, ela gritou, acenando. Até amanhã, ele respondeu, sentindo um aperto no coração que não conseguia explicar. Enquanto caminhava para seu carro de luxo, escondido em um estacionamento distante, Ricardo se pegou pensando em Júlia, em sua força, sua gentileza. Em como ela fazia parecer fácil cuidar de todos ao seu redor. Pela primeira vez em anos, Ricardo Montenegro, o magnata dos negócios, questionava suas prioridades. E Carlos, o simples funcionário de fast food, ansiava pelo próximo dia de trabalho, pela próxima chance de ver o sorriso de Júlia. O sábado amanheceu com o shopping já em polvorosa. Era dia de liquidação em várias lojas, e o Delícias Express se preparava para uma avalanche de clientes famintos por ofertas. Ricardo chegou cedo, surpreendendo-se com sua própria ansiedade em começar o trabalho. Ao entrar na loja, encontrou Júlia já organizando os suprimentos, seu cabelo ruivo preso em um coque apressado. Bom dia, Carlos, ela sorriu, o cansaço em seus olhos contrastando com seu sorriso caloroso. Pronto para o caos? Ricardo assentiu, sentindo uma mistura de excitação e apreensão. Tão pronto quanto posso estar. Vai ser agitado, hein? Você não faz ideia, Júlia riu, passando-lhe um avental. Mas não se preocupe, estaremos juntos nessa. As palavras de Júlia trouxeram um conforto inesperado a Ricardo. Ele vestiu o avental, determinado a enfrentar o que quer que o dia trouxesse. À medida que o shopping abria suas portas, uma onda de clientes invadiu o Delícias Express. Ricardo se viu imerso em um turbilhão de pedidos, gritos da cozinha e o som constante da máquina de refrigerantes. 2 combos número 4, um sem cebola, gritou Júlia do caixa. Saindo, respondeu Ricardo, suas mãos se movendo com uma agilidade que ele nem sabia que possuía. As horas passaram num piscar de olhos. Ricardo trabalhava sem parar, agindo por instinto, sem ter tempo para pensar. Ele se surpreendeu com sua própria capacidade de adaptação, lembrando-se dos dias em que negociava acordos multimilionários com a mesma intensidade. No auge do movimento, um cliente particularmente difícil apareceu. Um homem de meia idade, vestindo um terno caro, começou a gritar no balcão. Isso é um absurdo! Esperei 15 minutos por um simples hambúrguer. Quero falar com o gerente agora. Ricardo sentiu seu estômago afundar. Em sua vida normal, ele seria a pessoa para quem esse homem seria encaminhado. Agora, ele era apenas mais um funcionário impotente. Antes que a situação pudesse escalar, Júlia interveio. Com uma calma surpreendente, ela se dirigiu ao homem. Senhor, peço desculpas pela demora. Entendo sua frustração. Se o senhor puder me dar mais alguns minutos, vou pessoalmente garantir que seu pedido seja preparado com prioridade e adicionaremos uma sobremesa como cortesia. O que acha? O homem pareceu desarmado pela abordagem gentil de Júlia. Após um momento de hesitação, ele assentiu, ainda carrancudo, mas notavelmente mais calmo. Ricardo observou a cena, impressionado. Júlia havia transformado uma situação potencialmente explosiva com graça e profissionalismo. Ele se perguntou quantas vezes ela havia feito isso antes, quantos clientes difíceis ela havia acalmado ao longo dos anos.
Quando o raste finalmente diminuiu, já era fim de tarde. Ricardo sentiu cada músculo de seu corpo doer, um tipo de exaustão que ele nunca havia experimentado em sua vida de executivo. Uau, ele disse, encostando-se no balcão ao lado de Júlia. Isso foi intenso. Júlia riu, passando a mão pela testa suada. Bem-vindo ao nosso mundo, Carlos. Dias como esses são difíceis, mas sabe de uma coisa? É quando a equipe realmente se une. Ricardo olhou ao redor, vendo os sorrisos cansados mas satisfeitos de seus colegas. Havia um sentimento de camaradagem, de missão cumprida, que ele raramente experimentava em suas reuniões de diretoria. Você foi incrível com aquele cliente, Ricardo comentou. Como você faz isso? Júlia deu de ombros, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Anos de prática, eu acho. E sempre tento me lembrar que todo mundo está lutando sua própria batalha. Às vezes, um pouco de gentileza é tudo que as pessoas precisam. Naquele momento, olhando para Júlia, seu rosto corado pelo trabalho duro, seus olhos brilhando com compaixão, Ricardo sentiu algo mudar dentro dele. Não era apenas admiração que sentia, era algo mais profundo, mais significativo. Você é realmente especial, Júlia, ele disse suavemente, quase sem perceber que havia falado em voz alta. Júlia o olhou, surpresa, um leve rubor subindo em suas bochechas. Por um momento, ficaram ali, olhando um para o outro, o burburinho da loja desaparecendo ao fundo. O momento foi quebrado pelo som de uma bandeja caindo na cozinha. Ambos se sobressaltaram, voltando à realidade. É melhor irmos ajudar na limpeza, Júlia disse, desviando o olhar. Ricardo assentiu, sentindo seu coração bater mais rápido. Enquanto se movia para ajudar na arrumação, ele não podia deixar de pensar no que havia acabado de acontecer. Seu disfarce, seu plano, tudo parecia menos importante agora. Pela primeira vez, Ricardo se perguntou se havia se metido em algo muito mais complicado do que jamais imaginara. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova rotina para Ricardo. Ele se pegava ansioso para chegar ao trabalho, não para investigar o funcionamento da loja, mas para ver Júlia. Cada sorriso dela, cada conversa compartilhada durante os intervalos, fazia seu coração acelerar de uma maneira que ele não sentia há anos. Numa terça-feira aparentemente comum, Ricardo chegou ao Delicias Express para encontrar um clima tenso. Júlia estava no balcão, seu rosto normalmente alegre marcado por preocupação. O que houve? Perguntou Ricardo, colocando seu avental. Júlia sussurrou, lançando olhares nervosos para a área da cozinha. Tem um executivo do alto escalão fazendo uma visita surpresa. Todo mundo está nervoso. O sangue de Ricardo gelou. Uma visita executiva? Ele não havia autorizado nada disso. Será que alguém havia descoberto seu disfarce? Antes que pudesse processar completamente a informação, a porta da cozinha se abriu. Ricardo reconheceu imediatamente o homem que saiu, Eduardo Vasconcelos, seu diretor de operações. Merda, murmurou baixinho. Se alguém podia reconhecê-lo, era Eduardo. Ricardo tentou se fazer de ocupado, virando-se para a máquina de refrigerantes e fingindo limpá-la. Pelo canto do olho, viu Eduardo se aproximando do balcão. Bem, parece que tudo está em ordem aqui. A voz familiar de Eduardo soou. Quem é o gerente do turno? Ricardo sentiu o pânico crescer. Ele não podia se virar, não podia deixar Eduardo ver seu rosto. Foi então que Júlia deu um passo à frente. Sou eu, senhor, ela disse, sua voz firme apesar do nervosismo evidente. Júlia Oliveira. Eduardo começou a fazer perguntas sobre o funcionamento da loja, e Ricardo ouviu Júlia respondendo com confiança e conhecimento. Ele se surpreendeu com o quanto ela sabia sobre as operações, as vendas, até mesmo sobre as metas da empresa. Enquanto a conversa continuava, Ricardo tentava desesperadamente pensar em uma saída. Foi então que sentiu uma mão em seu ombro. Carlos, a voz de Júlia soou baixinho atrás dele. Pode verificar o estoque de copos, por favor?
Acho que estamos quase sem os tamanhos médios. Ricardo entendeu a deixa imediatamente. Com um aceno rápido, ele se dirigiu rapidamente para o estoque, grato pela oportunidade de escapar. No pequeno depósito, Ricardo respirou fundo, tentando acalmar seu coração acelerado. Ele ouviu a voz de Eduardo ficando mais distante, aparentemente satisfeito com a inspeção. Minutos depois, que pareceram horas, Júlia apareceu na porta do estoque. Tudo bem, ele já foi, ela disse, um sorriso aliviado em seu rosto. Ufa, que tensão! Ricardo sentiu uma onda de gratidão e admiração por Júlia. Sem saber, ela o havia salvado de ser descoberto. Você foi incrível lá fora, ele disse, surpreso com a sinceridade em sua voz. A forma como você lidou com tudo, impressionante. Júlia corou levemente com o elogio. Ah, não foi nada. Só fiz meu trabalho. Naquele momento, parados no pequeno depósito, Ricardo sentiu uma forte vontade de contar toda a verdade a Júlia. De revelar quem ele realmente era, de explicar tudo. Mas o medo de perder o que eles tinham construído o impediu. Júlia, eu. Ele começou, sem saber exatamente o que queria dizer. Ela o olhou, seus olhos verdes cheios de uma emoção que Ricardo não conseguia decifrar completamente. Sim, Carlos. O momento foi interrompido pelo som da porta da frente se abrindo, clientes chegando para o almoço. É melhor voltarmos, Júlia disse, quebrando o contato visual. O movimento do almoço vai começar. Ricardo assentiu, sentindo o momento escapar. Enquanto seguia Júlia de volta para a loja, ele se viu dividido entre o alívio de não ter sido descoberto e a crescente culpa por manter seu segredo. A visita surpresa havia passado, mas para Ricardo, as complicações estavam apenas começando. Ele sabia que não poderia manter seu disfarce para sempre, especialmente com seus sentimentos por Júlia crescendo a cada dia. A questão era, quando a verdade viesse à tona, o que restaria do vínculo especial que haviam formado? Com esses pensamentos turbilhonando em sua mente, Ricardo voltou ao trabalho, mais consciente do que nunca da delicada situação em que se encontrava. Nos dias que se seguiram à visita surpresa, Ricardo se viu cada vez mais dividido. Por um lado, sua missão original de entender o funcionamento da loja parecia ter sido cumprida. Ele havia aprendido mais sobre o Delícias Express nessas semanas do que em anos de relatórios e reuniões. Por outro lado, havia Júlia. Numa tarde tranquila, enquanto limpavam as mesas após o rush do almoço, Júlia começou a falar sobre seus sonhos. Sabe, Carlos, ela disse, passando o pano distraidamente pela superfície da mesa, às vezes eu me pergunto como seria se eu tivesse tido a chance de estudar. Ricardo parou o que estava fazendo, intrigado. Que tipo de estudo você gostaria de fazer? Os olhos de Júlia brilharam. Gastronomia. Imagina só, poder criar pratos, entender a ciência por trás da comida. Mas... Ela deu de ombros, o brilho diminuindo. Com o trabalho aqui cuidando da minha mãe, nunca tive a oportunidade. O coração de Ricardo apertou. Aqui estava ele, um homem que poderia facilmente pagar pela melhor educação do mundo, fingindo ser alguém que mal podia pagar as contas. Nunca é tarde demais, Júlia, ele disse suavemente. Tenho certeza que um dia você vai realizar esse sonho. Júlia sorriu, mas era um sorriso triste. Talvez. Mas por enquanto, a realidade são os hambúrgueres e as batatas fritas. Naquela noite, em seu luxuoso apartamento, Ricardo não conseguia tirar a conversa da cabeça. Ele andava de um lado para o outro, seu conflito interno crescendo a cada passo. Poderia ele usar sua posição para ajudar Júlia? Criar um programa de bolsas de estudo para funcionários talvez? Mas como explicaria seu súbito interesse em uma funcionária específica sem levantar suspeitas? E então havia a questão dos seus sentimentos. Ricardo não podia mais negar que o que sentia por Júlia ia além da admiração ou da amizade. Mas como poderia construir algo real, algo significativo, sobre uma base de mentiras? Frustrado,
ele se jogou no sofá, passando as mãos pelo rosto. Foi então que seu olhar caiu sobre uma foto emoldurada na mesa de centro. Era uma foto antiga, de quando ele havia acabado de herdar a empresa de seu pai. Ricardo se lembrou de como era naquela época, cheio de ideais, querendo fazer a diferença. Quando foi que ele havia se tornado tão distante da realidade de seus funcionários? Com um suspiro profundo, ele tomou uma decisão. Não podia continuar com essa farsa. Precisava contar a verdade a Júlia, enfrentar as consequências de suas ações. Mas antes, ele queria fazer algo por ela, algo que pudesse mostrar que seu tempo juntos, que os sentimentos que haviam desenvolvido, eram reais. Na manhã seguinte, Ricardo chegou cedo ao trabalho. Seu coração batia acelerado enquanto esperava Júlia chegar. Quando ela entrou, seu sorriso iluminou o rosto ao vê-lo. Bom dia, Carlos. Chegou cedo hoje, hein? Ricardo respirou fundo. Era agora ou nunca. Júlia, preciso conversar com você. Em particular, se possível. A expressão de Júlia mudou, uma mistura de curiosidade e preocupação em seus olhos. Claro, Carlos. Está tudo bem? Eles se dirigiram para o pequeno escritório nos fundos da loja. Ricardo fechou a porta atrás deles, seu coração martelando no peito. Júlia, eu não tenho sido completamente honesto com você. Os olhos dela se arregalaram, uma sombra de medo passando por eles. O que você quer dizer? Ricardo abriu a boca para continuar, para finalmente revelar toda a verdade, quando um grito vindo da loja interrompeu o momento. Fogo! Tem fogo na cozinha! O pânico tomou conta de ambos. Sem pensar duas vezes, eles correram para fora do escritório, a confissão de Ricardo momentaneamente esquecida diante da emergência que se apresentava. Enquanto corriam para a cozinha em chamas, Ricardo percebeu que seu segredo teria que esperar. Agora, ele precisava agir não como CEO disfarçado, mas como parte da equipe que ele havia aprendido a respeitar e admirar nas últimas semanas. A verdade teria que esperar. Por enquanto, havia uma crise para gerenciar, e Ricardo estava determinado a proteger não apenas Júlia, mas todos os seus colegas e clientes. O caos tomou conta do Delícias Express. Fumaça espessa saía da cozinha, enquanto funcionários e clientes corriam em pânico para a saída. Ricardo e Júlia se entreolharam por um breve momento antes de entrarem em ação. Júlia, evacue os clientes, gritou Ricardo, sua voz assumindo um tom de comando que surpreendeu a ambos. Eu vou tentar conter o fogo. Sem hesitar, Júlia começou a guiar as pessoas para fora da loja, sua voz firme e tranquilizadora em meio ao caos. Ricardo correu para a cozinha, onde as chamas lambiam uma das fritadeiras. Anos de treinamentos corporativos de segurança vieram à tona. Ricardo agarrou o extintor de incêndio e começou a combater as chamas metodicamente. Sua mente estava focada, seus movimentos precisos. Do lado de fora, o shopping entrou em alerta. Sirenes soaram, e logo a equipe de segurança e os bombeiros chegaram ao local. Ricardo continuou lutando contra o fogo até que profissionais assumiram, guiando-o para fora da cozinha enfumaçada. Tossindo e ofegante, Ricardo saiu da loja para encontrar uma multidão se formando. Seus olhos procuraram imediatamente por Júlia, encontrando-a organizando os funcionários e tranquilizando clientes assustados. Foi então que ele ouviu uma voz familiar atrás de si. Ricardo? Ricardo Montenegro, é você. Ele se virou para encontrar Eduardo Vasconcelos, seu diretor de operações, olhando-o com uma mistura de choque e confusão. O tempo pareceu congelar. Ricardo viu o momento exato em que Júlia ouviu seu verdadeiro nome, seus olhos se arregalando em reconhecimento e então se estreitando em confusão e mágoa. Eu posso explicar, Ricardo começou, mas as palavras pareciam inadequadas diante da situação. Júlia deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Explicar o que, exatamente? Que você é Ricardo Montenegro, o dono da empresa. Que tudo isso foi uma mentira.
A dor em sua voz era palpável, cortando Ricardo mais profundamente do que qualquer chama poderia. Não foi uma mentira, Júlia. Não tudo, ele implorou, dando um passo em sua direção. Ela recuou, erguendo uma mão para detê-lo. Não. Não se aproxime. Eu não posso lidar com isso agora. Antes que Ricardo pudesse dizer mais alguma coisa, os bombeiros se aproximaram, precisando fazer perguntas sobre o incidente. Júlia aproveitou a oportunidade para se afastar, desaparecendo na multidão. As horas seguintes passaram em um borrão. Ricardo teve que lidar com as autoridades, com a mídia que logo apareceu, e com as inúmeras perguntas de Eduardo e outros executivos que foram chamados ao local. Quando finalmente teve um momento para respirar, Ricardo procurou por Júlia, mas ela já havia ido embora. Outros funcionários o olhavam com uma mistura de choque e admiração, murmurando entre si sobre como o chefe havia arriscado sua vida para salvar a loja. Mas para Ricardo, nada disso importava. Ele havia perdido algo muito mais valioso do que qualquer loja ou equipamento. Havia perdido a confiança de Júlia. De volta ao seu apartamento naquela noite, Ricardo se sentou em seu sofá de couro, a cabeça em suas mãos. O contraste entre o luxo que o cercava e a simplicidade da vida que havia experimentado nas últimas semanas era gritante. Seu telefone não parava de tocar, chamadas de executivos, da assessoria de imprensa, até mesmo do conselho da empresa. Todos queriam saber o que havia acontecido, porque o CEO estava disfarçado em uma de suas próprias lojas. Mas Ricardo só conseguia pensar em uma pessoa. Em seus olhos magoados, na confiança quebrada. Ele pegou o telefone, ignorando as dezenas de mensagens, e digitou um número que havia memorizado, mas nunca usado. A chamada foi para a caixa postal. Júlia, ele começou, sua voz rouca de emoção. Eu sei que você provavelmente não quer falar comigo agora, e eu entendo. Mas por favor, me dê uma chance de explicar. O que aconteceu entre nós, o que eu senti, tudo isso foi real. Eu comecei isso como um projeto para entender melhor a empresa, mas se tornou muito mais. Você me mostrou um mundo que eu havia esquecido que existia. Por favor, me encontre amanhã no parque perto do shopping. Estarei lá o dia todo se for preciso. Eu sinto muito, Júlia. Por tudo. Ricardo desligou, sabendo que suas palavras eram inadequadas, mas esperando que de alguma forma pudessem alcançar Júlia. Olhando pela janela para a cidade iluminada, Ricardo Montenegro, o poderoso CEO, se sentiu mais perdido e vulnerável do que jamais estivera em sua vida. E pela primeira vez, ele entendeu o verdadeiro valor do que havia ganhado e potencialmente perdido nessas semanas como Carlos. Os dias que se seguiram foram um turbilhão para Ricardo. A história do CEO disfarçado que salvou uma de suas lojas de um incêndio havia se espalhado rapidamente, tornando-se o assunto do momento na mídia local e nas redes sociais. Ricardo mal tinha tempo para entender o que sentia. Estava ocupado com reuniões urgentes e falando com jornalistas. Todos queriam saber por que o chefão da empresa tinha decidido trabalhar disfarçado. Mas em cada momento livre, seus pensamentos voltavam para Júlia. Ele havia cumprido sua promessa, passando horas no parque próximo ao shopping nos dias seguintes, na esperança de que ela aparecesse. Mas Júlia não veio. Na loja, as coisas também haviam mudado. Os funcionários que antes o tratavam como Carlos, agora o olhavam com uma mistura de admiração e desconfiança. Alguns pareciam lisonjeados com a atenção que o CEO havia dado à sua unidade, enquanto outros se sentiam traídos pela mentira. Foi numa tarde de quarta-feira, quase uma semana após o incidente, que Ricardo finalmente viu Júlia novamente. Ele havia ido à loja para supervisionar os reparos dos danos causados pelo incêndio quando a viu entrando para seu turno. Seus olhares se cruzaram por um momento. Júlia parecia cansada, seus olhos normalmente brilhantes agora opacos e distantes. Ela desviou o olhar rapidamente, dirigindo-se aos fundos da loja sem dizer uma palavra. Ricardo sentiu seu coração apertar. Reunindo coragem,
Ele a seguiu até o pequeno vestiário dos funcionários. Júlia, ele chamou suavemente. Podemos conversar, por favor? Ela se virou lentamente, seu rosto uma máscara de emoções contidas. O que mais há para dizer, Sr. Montenegro? O uso de seu sobrenome foi como uma punhalada para Ricardo. Por favor, me chame de Ricardo. Ou Carlos, se preferir. Eu prefiro o Sr. Montenegro. Júlia o interrompeu, sua voz fria. Manteremos isso profissional, se não se importa. Ricardo sentiu o peso de suas próprias ações. Júlia, eu sei que errei. Sei que quebrei sua confiança. Mas tudo o que vivemos, tudo o que compartilhamos, foi real. Eu vim aqui para entender melhor o negócio, mas acabei entendendo muito mais sobre mim mesmo, sobre o que realmente importa. Júlia o encarou por um longo momento, seus olhos se enchendo de lágrimas que ela se recusava a derramar. Sabe o que é pior, Sr. Montenegro? É que eu realmente gostava de Carlos. Ele era gentil, trabalhador, alguém que eu achava que entendia minha vida, minhas lutas. Mas era tudo uma mentira, não era? Não, Júlia. Ricardo deu um passo à frente, implorando com os olhos. Carlos sou eu. A parte de mim que eu havia esquecido, a parte que você me ajudou a redescobrir. Júlia balançou a cabeça, um sorriso triste em seus lábios. O problema é que eu não sei mais o que é verdade e o que é mentira. E não sei se posso confiar em mim mesma para fazer essa distinção. Ela pegou seu avental e fez menção de sair do vestiário. Antes de passar por Ricardo, ela parou por um momento. Obrigada por salvar a loja do incêndio. Isso foi corajoso. Mas por favor, Sr. Montenegro, de agora em diante, mantenha nossa relação estritamente profissional. Com isso, ela saiu, deixando Ricardo sozinho com seus pensamentos e arrependimentos. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Ricardo não conseguia parar de pensar em Júlia, em como havia estragado algo tão precioso. Ele olhou para a cidade através de sua janela panorâmica, sentindo-se mais solitário do que nunca. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. Ele não podia desfazer o passado, mas talvez pudesse usar o que havia aprendido, o que Júlia havia lhe ensinado, para fazer algo significativo. Algo que pudesse mostrar a ela, e a todos os seus funcionários, que sua experiência como Carlos havia realmente mudado algo. Com uma nova determinação, Ricardo pegou seu laptop e começou a trabalhar em um plano. Ele sabia que reconquistar a confiança de Júlia seria um processo longo e difícil, se é que era possível. Mas ele estava disposto a tentar, não apenas por ela, mas por todos os Carlos e Júlias que trabalhavam em suas lojas todos os dias. A jornada de Ricardo como CEO disfarçado havia terminado, mas sua verdadeira jornada de autodescoberta e redenção estava apenas começando. Nas semanas que se seguiram, Ricardo mergulhou de cabeça em um projeto ambicioso de reforma da Delícias Express. Suas experiências como funcionário haviam aberto seus olhos para inúmeras áreas que precisavam de melhorias. Em uma reunião de diretoria, Ricardo apresentou suas propostas. Senhores, ele começou, sua voz firme, meu tempo nas trincheiras nos mostrou que precisamos fazer mudanças significativas. Vamos implementar um novo sistema de treinamento, melhorar as condições de trabalho e criar oportunidades reais de crescimento para nossos funcionários. Houve resistência inicial, claro. Alguns diretores argumentaram que as mudanças seriam caras demais. O custo de não fazer nada é muito maior, Ricardo rebateu. Perdemos talentos todos os dias porque não valorizamos nosso pessoal adequadamente. Gradualmente, suas ideias começaram a ganhar tração. Um novo programa de benefícios foi aprovado, incluindo assistência educacional para funcionários que quisessem estudar. Ricardo pensou em Júlia e seu sonho de estudar gastronomia, esperando que ela aproveitasse essa oportunidade. Na loja do shopping, as mudanças começaram a ser implementadas. Novos equipamentos chegaram, tornando o trabalho mais eficiente e seguro.
Os horários foram ajustados para permitir pausas mais frequentes, e um novo sistema de rodízio foi introduzido para distribuir as tarefas mais estressantes. Ricardo fazia questão de visitar a loja regularmente, não mais como CEO distante, mas como alguém que realmente entendia os desafios diários. Ele conversava com os funcionários, ouvia suas preocupações e sugestões, implementando mudanças sempre que possível. Júlia, no entanto, permanecia distante. Ela cumpria suas funções com eficiência, mas evitava interações diretas com Ricardo. Ele respeitava seu espaço, mas cada vez que havia, sentia uma pontada no coração. Um dia, durante uma dessas visitas, Ricardo notou Júlia olhando para o cartaz do novo programa de assistência educacional. Ele se aproximou cautelosamente. "É uma boa oportunidade", ele disse suavemente. "Especialmente para quem tem interesse em gastronomia." Júlia se virou, surpresa. Por um momento, Ricardo viu um lampejo do antigo brilho em seus olhos, antes que ela reassumisse sua expressão neutra. "É um bom programa", ela respondeu formalmente. "Os funcionários estão animados com as possibilidades." Ricardo assentiu, sentindo o peso do silêncio entre eles. "Júlia, eu..." "Senhor Montenegro", ela o interrompeu, "agradeço as melhorias que o senhor tem feito. Realmente está fazendo diferença para todos aqui. Mas, por favor, entenda que vai levar tempo para as coisas voltarem ao normal." Com isso, ela se afastou, deixando Ricardo com um misto de esperança e resignação. Ele entendeu que a confiança, uma vez quebrada, não podia ser consertada da noite para o dia. Mas cada pequeno progresso, cada conversa civilizada, era um passo na direção certa. Naquela noite, em seu escritório na sede da empresa, Ricardo refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Ele pegou uma foto emoldurada de sua mesa, era uma imagem do time da loja do shopping, tirada durante seu tempo como Carlos. Seus olhos se fixaram em Júlia, seu sorriso brilhante congelado no tempo. "Um dia de cada vez", ele murmurou para si mesmo, repetindo as palavras que tantas vezes ouvirá Júlia dizer durante seu tempo na loja. Ricardo sabia que o caminho à frente seria longo e difícil. Reconquistar a confiança não apenas de Júlia, mas de todos os seus funcionários, seria um desafio constante. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava no caminho certo. Com um suspiro determinado, Ricardo voltou sua atenção para os documentos em sua mesa, planos para mais melhorias, mais mudanças positivas. Ele estava comprometido em transformar a Delícias Express não apenas em um negócio mais lucrativo, mas em um lugar melhor para se trabalhar. E talvez, apenas talvez, no processo, ele pudesse se tornar não apenas um empresário melhor, mas uma pessoa melhor. Uma pessoa digna da confiança e do respeito que Júlia uma vez lhe dera. Meses se passaram, e a Delícias Express estava quase irreconhecível. As mudanças implementadas por Ricardo haviam transformado não apenas a aparência física das lojas, mas também o ambiente de trabalho e a cultura da empresa. Em uma tarde de sexta-feira, Ricardo decidiu fazer uma visita surpresa à loja do shopping. Ao entrar, ele notou imediatamente a diferença no ambiente. Os funcionários pareciam mais relaxados, mais sorridentes, mesmo durante o movimentado horário de almoço. Seus olhos procuraram instintivamente por Júlia. Ele a encontrou no caixa, eficiente como sempre, mas havia algo diferente. Um leve sorriso brincava em seus lábios enquanto ela interagia com os clientes. Ricardo se aproximou do balcão, seu coração acelerando ligeiramente. "Boa tarde, Júlia", ele disse suavemente. Ela olhou para cima, uma expressão de surpresa passando rapidamente por seu rosto antes de ser substituída por um sorriso educado. "Boa tarde, Sr. Montenegro. O que o traz aqui hoje?" "Só queria ver como as coisas estão indo", ele respondeu, tentando manter um tom casual. "Parece que tudo está funcionando bem." Júlia assentiu. "Sim, as mudanças têm feito uma grande diferença. A equipe está mais motivada, e os clientes parecem mais satisfeitos." Houve uma pausa,
Um momento de silêncio carregado de palavras não ditas. Ricardo respirou fundo, reunindo coragem. Júlia, eu gostaria de conversar com você. Propriamente desta vez. Sem disfarces, sem agendas ocultas. Apenas, conversar. Se você estiver disposta. Ele viu a hesitação nos olhos dela, o conflito interno. Por um momento, temeu que ela recusasse. Mas então, para sua surpresa, Júlia assentiu lentamente. Tudo bem, ela disse baixinho. Meu turno termina em 1 hora. Podemos conversar depois. Ricardo sentiu uma onda de alívio e ansiedade. Obrigado. Estarei esperando no café da praça de alimentação. A hora seguinte pareceu se arrastar. Ricardo se sentou no café, observando o movimento do shopping, sua mente repassando tudo o que queria dizer. Finalmente, Júlia apareceu. Ela havia trocado o uniforme por roupas casuais, e Ricardo foi lembrado de como ela parecia jovem e vulnerável fora do ambiente de trabalho. Obrigada por vir, ele disse, indicando a cadeira à sua frente. Júlia se sentou, seus olhos encontrando os dele com uma mistura de cautela e curiosidade. O que você queria conversar, Sr. Montenegro? Ricardo respirou fundo. Primeiro, por favor, me chame de Ricardo. E segundo, eu queria pedir desculpas. Verdadeiramente, sinceramente pedir desculpas. Ele viu a surpresa nos olhos dela e continuou. O que fiz, mentir sobre quem eu era, foi errado. Eu comecei com boas intenções, querendo entender melhor o negócio, mas, no processo, eu entendi muito mais. Sobre a empresa, sobre as pessoas que trabalham para mim, e sobre mim mesmo. Júlio ouvia atentamente, seu rosto uma máscara de emoções contidas. Você me mostrou um mundo que eu havia esquecido que existia, Júlia. Me lembrou do que é trabalhar duro, de se importar genuinamente com as pessoas ao seu redor. E me fez perceber o quanto eu havia me distanciado de tudo isso. Ricardo fez uma pausa, reunindo seus pensamentos. As mudanças que fizemos na empresa, todas elas foram inspiradas pelo que aprendi com você e com os outros funcionários. Mas mais do que isso, você me inspirou a ser uma pessoa melhor. Ele notou que os olhos de Júlia começavam a se encher de lágrimas, mas ela as conteve, mantendo-se composta. Eu sei que quebrei sua confiança, Ricardo continuou, sua voz embargada de emoção. E entendo se você não puder me perdoar. Mas quero que saiba que cada momento que passamos juntos, cada conversa, cada risada, tudo isso foi real. O homem que você conheceu como Carlos, ele é uma parte de mim que eu havia perdido, e que você me ajudou a redescobrir. Houve um longo momento de silêncio. Ricardo esperou, seu coração batendo forte no peito. Finalmente, Júlia falou, sua voz baixa mas firme. Eu aprecio sua honestidade, Ricardo. E reconheço o esforço que você tem feito para melhorar as coisas da empresa. Mas... Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Confiança é algo frágil. Uma vez quebrada, leva tempo para ser reconstruída. Eu não posso simplesmente esquecer o que aconteceu e voltar ao que éramos antes. Ricardo assentiu, sentindo uma mistura de dor e compreensão. Eu entendo. Mas Júlia continuou, surpreendendo, talvez possamos começar de novo. Não como chefe e funcionária, não como Carlos e Júlia, mas como Ricardo e Júlia. Duas pessoas tentando se conhecer verdadeiramente. Um pequeno sorriso se formou nos lábios de Ricardo. Eu gostaria muito disso. Júlia estendeu a mão sobre a mesa. Olá, eu sou Júlia Oliveira. É um prazer conhecê-lo, Ricardo Montenegro. Ricardo pegou sua mão, sentindo uma onda de esperança e gratidão. O prazer é todo meu, Júlia. E espero que possamos ter muitas conversas honestas pela frente. Enquanto eles começavam a conversar, realmente conversar pela primeira vez sem segredos ou disfarces, Ricardo sentiu que estava finalmente no caminho certo.
Não apenas para reconstruir sua relação com Júlia, mas para se tornar o tipo de pessoa e líder que ele sempre quis ser. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, Ricardo o encarava com esperança e determinação renovadas. Os meses que se seguiram trouxeram uma transformação gradual não apenas para Delícias Express, mas também para o relacionamento entre Ricardo e Júlia. Aos poucos, encontros casuais no café se transformaram em longas conversas, risos compartilhados e uma crescente compreensão mútua. Júlia, inspirada pelas mudanças na empresa, decidiu se inscrever no programa de assistência educacional. Ela começou a cursar gastronomia nas horas vagas, seus olhos brilhando de entusiasmo toda vez que falava sobre suas aulas para Ricardo. Numa noite de sábado, 6 meses após sua conversa sincera no café, Ricardo convidou Júlia para um jantar especial. Ele a levou a um pequeno restaurante no topo de um edifício, com vista para toda a cidade. Quando chegaram, Júlia ficou surpresa ao ver que o restaurante estava vazio, exceto por uma única mesa decorada com velas e flores. Ricardo, o que é isso? Ela perguntou, um sorriso curioso em seus lábios. Ele sorriu, um pouco nervoso. Eu queria fazer algo especial. Algo que mostrasse o quanto você significa para mim. Eles se sentaram e, para a surpresa de Júlia, Ricardo começou a servir os pratos ele mesmo. Espera, você, ela começou, percebendo o que estava acontecendo. Ricardo assentiu, um sorriso tímido em seu rosto. Eu venho tendo aulas secretas de culinária. Queria preparar algo com minhas próprias mãos para você, assim como você me ensinou tanto com suas próprias mãos. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Júlia enquanto ela provava a comida. Está delicioso, ela sussurrou. Após a sobremesa, Ricardo pegou as mãos de Júlia nas suas. Júlia, esses últimos meses têm sido os mais transformadores da minha vida. Você me ensinou o valor do trabalho duro, da compaixão, do amor verdadeiro. Eu sei que começamos de uma forma complicada, mas cada dia ao seu lado me faz querer ser uma pessoa melhor. Ele se levantou e, para a surpresa de Júlia, se ajoelhou ao lado dela. Eu não estou pedindo sua mão em casamento, ainda ele disse com um sorriso. Mas estou pedindo uma chance. Uma chance de construirmos algo juntos, de descobrirmos juntos o que podemos ser. Júlia Oliveira, você aceitaria ser minha namorada, oficialmente? Júlia, com lágrimas escorrendo livremente por seu rosto agora, puxou Ricardo para cima e o beijou profundamente. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes e sorrindo. Isso é um sim? Ricardo perguntou, seus olhos brilhando. Sim, seu bobo, Júlia riu. 1000 vezes sim. Eles passaram o resto da noite na varanda do restaurante, observando as luzes da cidade, conversando sobre seus sonhos e planos para o futuro. Ricardo falou sobre suas ideias para expandir o programa de educação para todos os funcionários, e Júlia compartilhou seu sonho de um dia abrir seu próprio restaurante. Meses depois, a Delícias Express se tornará um modelo de negócio ético e bem-sucedido. Ricardo, com Júlia ao seu lado, implementou mudanças que beneficiaram não apenas os funcionários, mas toda a comunidade. Em uma manhã ensolarada de domingo, Ricardo e Júlia caminhavam de mãos dadas pelo mesmo parque onde ele havia esperado por ela após a revelação de seu disfarce. Sabe, Júlia disse, parando para olhar nos olhos de Ricardo, acho que finalmente entendi por que você fez aquilo. Ricardo ergueu uma sobrancelha, curioso. Você estava procurando algo, ela continuou. Não era apenas sobre entender o negócio. Era sobre se encontrar. Ricardo sorriu, puxando-a para perto. E eu encontrei muito mais do que esperava. Encontrei você. Eles se beijaram suavemente, o sol da manhã banhando-os em uma luz dourada. Quando se separaram, ambos tinham sorrisos radiantes. Então, o que acha de irmos visitar sua mãe hoje? Ricardo perguntou. Ainda temos que contar a ela sobre nossos planos de morar juntos. Júlia riu, entrelaçando seus dedos nos dele. Ela vai ficar maluca. Mas vai adorar você,
tenho certeza. Enquanto caminhavam juntos, Ricardo refletiu sobre como sua vida havia mudado. De um CEO solitário e distante, ele se tornará um homem realizado, apaixonado e conectado com as pessoas ao seu redor. E tudo graças a uma simples decisão de se disfarçar como funcionário. Ei, Júlia o cutucou suavemente. No que está pensando? Ricardo sorriu, beijando sua testa carinhosamente. Em como sou sortudo. E em como mal posso esperar para ver o que o futuro nos reserva. Júlia apertou sua mão, seus olhos brilhando de amor. Seja o que for, enfrentaremos juntos. Um dia de cada vez, lembra? Um dia de cada vez, Ricardo concordou, seu coração transbordando de felicidade. E assim, de mãos dadas, eles caminharam em direção ao seu futuro, prontos para enfrentar qualquer desafio, saboreando cada momento juntos, exatamente como haviam aprendido na cozinha do Delícias Express. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal Histórias de Amor e Romance. Deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes.